como é que estava o Brasil no final do século XVIII? Havia uma crise instalada aqui. Vamos para os dados. Se nós pegarmos a pauta, os valores de exportação do Brasil, então colônia, no período de 1760 até 1800, ou seja, segunda metade do século XVIII. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários as fontes para os dados, que eu comento com essas fontes, que são gráficos. Então, nesse momento, eu vou olhar na minha colinha aqui, como é que estava a exportação dos principais produtos ou gêneros ou mercadorias do Brasil? A gente está falando de quê? Açúcar, o próprio ouro e outros produtos como tabaco, algodão, né? Como é que estava a exportação desses produtos na segunda metade do século XVIII? Em relação ao açúcar e o ouro, a exportação ou valor de exportação, os valores de exportação dessas mercadorias cai pela metade, do ano de 1760 até o ano de 1800. Se nós pegarmos outros produtos como couro, tabaco, algodão, o valor de exportação dessas mercadorias triplica do ano de 1760 até o ano de 1800. Ou seja, se for possível falar de uma crise em relação à exportação ou à extração ou à produção de açúcar e ouro, em relação a outros gêneros como couro, tabaco, algodão, essa crise não se faz presente. Triplica o valor de exportação dessas outras mercadorias, né? Mas temos outros dados também. Nessa segunda metade do século XVIII, apesar da queda do valor exportado do ouro e do açúcar, a importação de cativos, de seres humanos escravizados, ela continua crescendo. E esses escravizados estão vindo aqui, não é para passar férias forçadas, eles estão vindo aqui para trabalho forçado. Ou seja, há um dinamismo econômico presente, tanto que a importação de cativos ela continua subindo na segunda metade do século XVIII. Então essa crise econômica aqui na colônia, no Brasil colônia, ela não é tão totalizante assim. E há um outro momento também, que é em relação à escravidão, é que esse comércio escravo e também o comércio do açúcar, de exportação de outras mercadorias da colônia, ele já no final do século XVIII, ele era controlado por comerciantes sediados na cidade do Rio de Janeiro. E isso mesmo, o Brasil colônia, o Rio de Janeiro aqui como o principal porto dessa colônia, comerciantes estabelecidos no Rio de Janeiro já controlavam o comércio ultramarino do Império Português. Ou seja, aquela leitura de um domínio total de Portugal sobre o Brasil, por outras pesquisas, esse domínio ele foi relativizado, ou seja, comerciantes brasileiros estabelecidos na cidade do Rio de Janeiro, ou portugueses estabelecidos, mas estavam na praça do Rio de Janeiro, eles já tinham um controle sobre o comércio, ou sobre boa parte do comércio ultramarino do Império Português. Ou seja, que crise econômica é essa em que os comerciantes que aqui estavam controlavam esse comércio para além mar do Império Português? Então, essas novas pesquisas, principalmente a partir do final do século XX na história, mostram que tanto essa ideia de um domínio total de Portugal sobre a colônia, quanto que a colônia estaria em crise no final do século XVIII, essas ideias foram contestadas, ou seja, por novas pesquisas. Como todo campo de conhecimento, a história também avança por meio de novas pesquisas. Então, isso que novas pesquisas mostraram.